CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, que está com a gente aqui em todas as segundas-feiras, falando sobre carreiras, falando sobre mercado de trabalho, e hoje não vai ser diferente. Andréia vai falar sobre um assunto delicado, né, para muitas mulheres no mercado de trabalho hoje em dia, a demissão após a licença maternidade. Muitas gestantes costumam ficar apreensivas quanto à situação, seja por não entenderem como funciona o direito de estabilidade à gravidez ou até mesmo por falta de orientação da empresa. E a Andréia Salsa está aqui para explicar ponto a ponto direitinho para as nossas ouvintes. Andréia, muito boa tarde. Oi, Schaefer, boa tarde Adalberto, Murilo, mais algum colega que esteja no estúdio, aos nossos ouvintes, e é um tema realmente bem delicado, mas é necessário, e a gente está atendendo ao pedido de uma seguidora minha, e tem muita conexão, inclusive, com o nosso último comentário, então vamos falar sobre essa temática. Vamos nessa, Andréia. Causa muita apreensão, né, em gestantes, essa questão da gravidez durante ali durante o emprego, né, durante a rotina ali do trabalho. Muitas ficam preocupadas porque tem muitos compromissos ali, não sabem como a empresa vai agir, outras também não sabem como funciona esse direito de estabilidade à gravidez. Como que a gente pode começar abordando esse tema? Eu começaria, Schaefer, numa perspectiva que eu acho que é fundamental a gente ampliar, porque, claro que tem uma expressão que a gente vem usando muito, eu acho que é uma expressão muito sábia, né, que é o lugar de fala, então, naturalmente, que é essa, que quando ela retorna, ela tem uma extensão de estabilidade, isso é muito específico, dependendo aí do segmento, mas, no geral, a mulher retornou, ela está legalmente apta a ser demitida. Mas é um tema que causa muita comoção social, porque é um momento de vulnerabilidade dessa mulher, né? E a grande pergunta e o questionamento que se faz é por que esperou, né, em tese, a mulher ficar grávida para a empresa tomar essa decisão, se não podia ser tomado antes. É claro, Schaefer e os ouvintes, né, que às vezes a gente é surpreendida, eu mesma como gestora, já fui surpreendida como gestora e como mulher, no ato do desligamento de uma mulher, ela comunicar ou imediatamente ou logo em seguida que está grávida, né? Então aí a empresa ainda não tem bola de cristal, a liderança ainda não tem bola de cristal para saber que alguém estava grávida, mas a mulher passar toda a sua gravidez, e aí nesse ato, né, só para fechar o raciocínio, a empresa ela tem que voltar atrás da sua decisão, porque uma mulher grávida não pode ser demitida, né? Mas nos grandes casos, que eu não tenho dúvida que foi o pedido dessa seguidora e o fruto dessa pesquisa que eu acabei de falar, é o caso das mulheres que dentro da sua jornada, né, descobrem que estão grávidas, faz ali, né, todo o seu período laboral na gravidez e quando retorna, que a legislação ainda tem, né, os 4 meses de afastamento, tem algumas mulheres que emendam com férias e também tem uma licença estendida para algumas empresas de 6 meses. Então, é nessa condição que a mulher volta e é demitida. Então, é esse ponto, né, que é a discussão, se faz sentido do ponto de vista social, moral, demitir essa mulher assim que ela retorna, porque é um momento de muita vulnerabilidade. Não é um tema simples, não é um tema complexo, mas é um tema contemporâneo e que conversa com uma série de desafios e dilemas que nós, mulheres, a gente tem que enfrentar, né, na nossa condição de mulher. Então, André, é uma temática bem contemporânea. Vamos só aproveitar para fazer aquela pausa no Repórter CBN e a gente já continua o nosso debate. Combinado. 4h04, a gente volta na segunda hora do CBN Cotidiano e volta com o CBN Vida Profissional. Andréia Salsa falando então de um assunto um tanto quanto delicado, né, e muito importante da gente se debater aqui no programa, que é os direitos, né, de estabilidade da mulher após a gravidez no seu emprego e também a demissão, né, após a licença maternidade.
como você falava, né, André, é um assunto muito amplo, né? Não dá para a gente se limitar a uma discussão de tempo, a uma discussão de regras. É um assunto que faz a diferença para muita gente, né? Faz a diferença e tem impactos de ordem de imagem, né? Tem uma questão, é a grande pergunta, né? Ilegal não, mas vale uma reflexão se é moral, dependendo das circunstâncias dessa demissão, né? Porque além de tudo, né, Schaefer, fica uma mensagem para quem está na empresa, né, as mulheres que estão ali se dedicando, né, na sua jornada para aquela empresa, e pode gerar muita insegurança, né, para aquela mulher que está ali e tem o desejo e o sonho, né, junto com seu companheiro ou sua companheira, de terem um filho, porque ela já percebe que ali pode ser que ela não tenha muita segurança. E tem algumas mulheres que, inclusive, quando têm essa experiência de quando voltam da licença maternidade, imediatamente são demitidas, de publicarem isso em redes sociais. Então, tem sido cada vez mais comum esse tipo, vou botar bem entre aspas, né, de denúncia no LinkedIn, por exemplo. E isso ganha uma repercussão, uma comoção social muito grande, e muitas delas, inclusive, são absorvidas por empresas que têm, né, um comportamento de acolhimento a mulheres que têm seus filhos ou mulheres grávidas. Então, eu acho que fica aí a reflexão do comentário de hoje, que é para as empresas, né, entenderem que tem olhares diferentes sobre o mercado, olhares diferentes sobre a força de trabalho, não só quem está do lado de fora, como quem está do lado de dentro. Inclusive, né, a gente está contando aqui uma história que não é muito feliz, né, mas também tem histórias de empresas que passam a tomar decisões de contratação de mulheres grávidas, que sempre foi um grande tabu, né? A mulher, quando descobre que está grávida, quando ela está fora do mercado de trabalho, muitas vezes ela nem se candidata, porque ela imagina que nenhuma empresa vai querer contratar uma mulher grávida. E já tem notícias de empresas que contratam mulheres grávidas, empresas que promovem mulheres grávidas, empresas que promovem mulheres quando voltam da licença maternidade. Então, a gente não tem só histórias tristes, tem histórias interessantes também, e não só do ponto de vista humanitário, né, de acolhimento, mas do ponto de vista de atração dessa força de trabalho, porque a empresa que faz isso, ela acaba tendo uma mensagem que cada vez mais um público, principalmente os jovens, né, olham para essa atitude de uma empresa e falam, opa, se ela é capaz de fazer isso, né, ela é capaz de outras atitudes que fazem sentido para a minha vida e gera um pouco mais de segurança de alguém, principalmente as mulheres, entrarem nessa empresa e poderem construir ali uma relação um pouco mais longa e no meio da jornada poder realizar um sonho ali de ser mãe, né? Então, acho que fica aí a reflexão, quase que com fechamento do nosso último comentário, quando a gente falou na semana passada sobre demissão de uma forma geral, e hoje é como se a gente tivesse dado um zoom aí em mulheres, né, voltando de licença maternidade nessa temática de demissão. Andréia Dalberto aqui, boa tarde. Tem um ponto que eu queria chamar a atenção aí, que até durante, é claro, sua explicação você já até trouxe pra gente, mas que eu achei muito interessante, que é da seguinte perspectiva. Será que a gente percebe que atualmente aí as empresas, elas não estão preparadas para lidar com a questão da gravidez? Porque nesse cenário que a gente observou, até com base nessa pesquisa que você apontou pra gente, né, das mulheres grávidas que são demitidas na volta da licença maternidade, de empregadores que muitas das vezes têm essa ideia de possíveis perdas que podem ter com as futuras mães aí, a gente percebe que o mercado profissional, as empresas de uma forma geral, ainda não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação, Andréia? Sem dúvida, Adalberto, inclusive para as mães que voltam, né, e eventualmente não são demitidas, ainda que o emprego seja preservado, ainda tem alguns desafios, por exemplo, o aleitamento, né? Tem muitas empresas que não têm um lugar preparado para que essa mãe possa fazer, né, o recolhimento do leite materno durante a jornada, porque muitas mães voltam a trabalhar e ainda estão amamentando, né? Então, seria importante ter um espaço minimamente, né, confortável e higiênico para as mães poderem retirar os seus leites. E não é raro
mães terem que fazer isso no banheiro, que em tese não é um lugar, né, adequado para essa retirada do leite materno, a própria sensibilidade ali do empregador nos primeiros meses, onde a gente sabe que a criança fica às vezes mais vulnerável, então essa mãe precisa, né, ter um mínimo de flexibilidade para dar esse suporte quando ela não tem uma rede adequada, né, às vezes não tem os pais, nem o companheiro, enfim, que possa fazer. Então, toda essa sensibilidade desta temática, que é só um nicho dentro dos inúmeros desafios das mulheres no mercado de trabalho, ela precisa ser refletida. Inclusive, uma frase que eu acho muito complicada, mas historicamente a gente sempre ouviu, que é falar que gravidez não é doença. Claro que gravidez não é doença, mas quando eu falo essa frase é como se eu estivesse comparando as condições, inclusive biológicas e de bem-estar, com uma mulher que não está grávida ou um homem, né? Enfim, trabalhador, e a gente sabe que quem já passou por uma gravidez não é algo que deixa a gente absolutamente nas condições adequadas, porque tem questões biológicas, a gente está gerando um ser, né? Dentro de toda a complexidade física, né, e emocional que isso significa. Então, são muitos desafios, é mais uma temática delicada que a gente traz para o nosso quadro para ampliar, né, a percepção e a consciência de quem prestigia a gente ouvindo sempre o nosso quadro. Ótimo. Andréia Salsa, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente nessa segunda-feira. Na semana passada, né, como você disse, a gente falou sobre esse cenário da demissão. Hoje a gente focou, né, deu esse zoom aí com relação à situação das mulheres, da gravidez. E os nossos comentários, é claro, ficam todos disponíveis lá no cbnvitoria.com.br para quem talvez não conseguiu ouvir toda a nossa conversa hoje ou quer ouvir novamente a conversa da semana passada, tá tudo lá no nosso site. Andréia, muito obrigado e até segunda-feira que vem. Até segunda-feira que vem, um abraço.